Nós estivemos desde quinta-feira em viagem, fomos para a Missão Kaiowá, chegamos lá na quinta-feira, nós saímos daqui na quarta, e a viagem é cansativa, é um trecho longo, mas é extremamente recompensadora para cada um daqueles que vão e que conhecem o trabalho que é feito lá entre os povos indígenas, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nós ficamos lá na quinta-feira fazendo os preparativos para o dia, que é o dia especial, que nós chamamos de Dia de Mackenzie Voluntário, que é, entre outras atividades que são feitas lá. Esse dia é patrocinado, boa parte dele, por uma iniciativa, uma ala do Mackenzie, que tem esse projeto de voluntariado. E nós passamos a quinta-feira preparando o evento do dia da sexta-feira. E na sexta-feira, então, nós recebemos lá na tribo principal cerca de 1.200 índios. E na tribo onde um grupo, nós estávamos em 250 pessoas, 50 pessoas foram para uma das tribos, e nessas tribos também foram feitos atendimentos, e nessa tribo especialmente, cerca de 500 índios foram lá, foram alimentados, ouviram a palavra de Deus, fizeram exame de glicemia, de pressão, cortaram o cabelo, as mulheres receberam lá pintura nas unhas, maquiagem, uma porção de eventos que são feitos, contação de histórias da Bíblia para as crianças, esporte com as crianças, e a gente passa um dia que vocês nem imaginam, a gente nem percebe que as horas vão passando, a gente fica extremamente cansado, mas o cansaço só vem depois. A minha equipe é a equipe que pega no pesado, a gente trabalha com concreto, mas a gente trabalha no concreto fazendo calçada, que foi o que nós fizemos dessa vez lá novamente, mas com os olhos nas crianças, né? Até postei foto para alguns, tinha um baixinho lá que a gente sempre que derramava um carrinho de cimento lá nas formas que fizemos lá para calçada, e aí alguém sarrafiava aquilo, deixava lisinho, ele ia lá com o pezinho, colocava o pezinho dele, olhava para a gente e ficava rindo. Você vai ficar bravo como, né? Mas ele ficou ali do lado o tempo inteiro, e as suas mães, as outras crianças, e a gente passa um dia que só Deus sabe o contentamento, a alegria, a satisfação que isso dá ao coração. Depois, por volta das 3 horas da tarde, caiu uma tempestade, e para quem trabalhou 2 dias preparando e fazendo concreto, e o concreto está molinho e cai uma tempestade, você imagina como o coração da gente fica. Mas o milagre foi que o concreto secou entre as 2 e as 3 da tarde, ele secou, porque a chuva foi lá, deixou ele um pouco áspero, ficou antiderrapante, que essa parte a gente não tinha feito, bem que o Idinho estava tentando, e a gente não entendeu, não captou a mensagem, mas Deus mandou a chuva, o concreto ficou antiderrapante, mas ficou lá, não foi embora, não foi danificado, e graças a Deus foi feito. E enquanto a chuva caía, os índios brincaram de tomar banho na chuva, alguma coisa que eu sei que vocês já fizeram na infância, quem não fez não sabe o que perdeu na vida, porque é maravilhoso tomar banho na chuva com 35, 36 graus de temperatura e a água caindo refrescantemente, isso é uma bênção. E depois nós tivemos o culto à noite, e eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra que eu compartilhei lá no culto à noite, e eu tive o privilégio de trazer esta mensagem. Eu gostaria de trazer, não dá para trazer o índio, não dá para trazer o dia, mas a gente pode tentar trazer pelo menos um pouco dos nossos sentimentos lá, naquele dia e naquele momento de trabalho. E o texto que nós escolhemos na sexta noite foi esse, e eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta e acompanhasse a leitura. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel
E buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. O profeta Oséias, ele foi chamado por Deus, não para pregar uma mensagem profética para Israel e para Judá, mas ele foi chamado por Deus para viver uma mensagem que ilustrasse exatamente como era a relação de Deus com Israel e com Judá. O período em que Oséias viveu essa linda história, que é a história do profeta Oséias, que você pode ler na sua casa depois. O período em que ele viveu isso foi o período que está entre o reinado do rei Uzias, rei Jotão, rei Acás, rei Ezequias em Israel, e lá em Judá, em Judá e lá em Israel, do rei Jeroboão, filho de Joás. Nesse período, que é um período longo de quase 100 anos, que Israel e Judá abandonaram a Deus e serviram a outros ídolos, a ídolos de outras nações, fazendo alianças que eram uma desobediência escancarada à vontade de Deus e aquilo que Deus ensinava. Por causa do que esse povo fez nesse período, Deus os disciplinou duramente com uma escravidão na Babilônia. Mas antes que essa escravidão acontecesse, portanto, um profeta pré-exílio, esse profeta Oséias vivenciou na própria pele, na própria vida, na própria família, exatamente o que é a nação de Israel e o que é o amor de Deus. Então, quando você lê esse texto, você fala: nossa, pastor, nunca imaginei um texto desse na Bíblia. Você fica se perguntando: mas por quê? Por que Deus pega um servo dele, um profeta, e diz para esse profeta, como ele fez lá no capítulo 1, vai e escolhe para você uma mulher, e essa mulher, ela é uma mulher que vive na prostituição. Você vai se casar com ela e você vai amá-la. Isso no capítulo 1. E Oséias vai e faz isso, obedecendo a Deus. E esta mulher lhe dá 3 filhos, e depois de lhe dar 3 filhos, ela abandona-o, e ela volta para a vida de prostituição. E ao voltar para a vida de prostituição, a vida dela se torna tão degenerada, e ela fica tão acabada, que depois de um certo tempo, ela não serve mais como prostituta, e então ela vai para o mercado de escravos, onde algum cafetão tentava vendê-la lá. E enquanto ela estava lá, o Senhor novamente vai a Oséias e diz para Oséias: Oséias, você vai agora novamente, você vai comprar Gomer para você. Primeiro você foi e amou e se casou com ela, ela te abandonou, ela adulterou, ela se prostituiu. Agora você não vai tomá-la como esposa, você vai comprá-la. E você vai trazê-la de volta. Porque ela é exatamente igual ao meu povo. O meu povo ama outro Deus e não me ama. E o meu povo festeja com bolos de passas. E se você não sabe o que isso significa, a ideia aqui é que as festas pagãs, elas também eram oferecidas a ídolos. Assim como o culto nós oferecemos a Deus, e assim como no Antigo Testamento havia oferta de sacrifícios a Deus, aqueles povos pagãos também ofereciam sacrifícios a Deus, ao Deus que eles adoravam, aos ídolos. E nesses sacrifícios eles ofereciam especialmente um bolo que era feito com passas, com uvas ou com outra fruta que eles tinham colhido. E então ele diz que o povo de Israel amava outro Deus e amava comer a comida que era ofertada a outros deuses. A ideia é: eles participam de celebrações e de adoração e de oferendas a outros deuses. E Deus diz para Oséias: Oséias, vai lá e toma aquela que já foi tua mulher, traga de volta, compre, você vai pagar por ela e vai trazê-la de volta e vai amá-la, porque é assim que eu amo a minha nação, a nação de Israel, uma nação que se prostitui, porque ela ama outros deuses e ela festeja com outros deuses. E Oséias vai e faz isso, ele compra Gomer, como o Senhor havia lhe dito, traz ela de volta para sua casa, mas ele a mantém afastada de si por um certo tempo, para que ela pudesse ser purificada e ser recuperada daquele estado degenerado e degradante em que ela estava por causa daquela sua vida de prostituição. Ele paga por ela algo que é muito barato, é preço de escravo. O valor aí são 15 moedas de prata
e 1,5 homem de cevada. Por que esse preço? O preço de um escravo era 30 moedas de prata. É isso que valia um escravo. Mas quando se tratava de uma escrava, especialmente uma prostituta, para deixar claro que ela era uma pessoa que não merecia nem 30 moedas de prata, o pagamento era feito então em metade em moeda e a outra metade em cereal. Que era para ficar muito claro que aquela pessoa que foi comprada é uma pessoa que não valia nem o preço de um escravo. Oséias vai e faz isso e traz e a mantém ali para ser purificada. E então Deus diz para Oséias: é isso que eu vou fazer com Israel também. Eu vou comprar Israel. E Israel vai ficar um tempo sem rei, Israel vai ficar um tempo sem adoração, vai ficar um tempo sem sacerdote, vai ficar um tempo sem culto. Mas depois, o coração de Israel será quebrantado. E eles voltarão para o Senhor. E eles serão meu e eu serei deles. Assim como depois de um tempo, Gomer voltaria a ser a esposa de Oséias. E ela seria sua esposa e ele seria o seu esposo. Por que essa história para nós e o que essa história conta para nós? Eu acredito que no Antigo Testamento, talvez este seja o capítulo mais profundo e mais impactante que narra o amor de Deus por nós, por mim e por você. Esse é um dos capítulos mais objetivos e mais profundos da Bíblia para descreverem a relação que Deus tem conosco. E não apenas isso, esse capítulo pode e deve ser usado como eu vou usar com vocês nessa noite. Este capítulo, ele serve para nós exemplarmente a respeito de como nós devemos nos comportar nesse mundo a despeito daquilo que Deus faz. O que Deus quer que nós, que somos alvos do amor dele, que fomos alcançados por ele, o que Deus quer que nós façamos? O que Deus pediu para Oséias é o mesmo que ele vai pedir para nós, porque é o que ele fez e é o que ele espera que nós também façamos neste mundo. E então eu quero sublinhar com vocês aqui algo que nitidamente a gente viu acontecendo naqueles dias lá na Missão Kaiowá. E então nitidamente naqueles dias, quando percebemos isso, eu quis naquela noite frisar e sublinhar atitudes que nós como cristãos devemos nutrir nesse mundo, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas e para que nós caminhemos na direção que realmente agrada ao Senhor. Então vamos ver, olhando para esse texto e aprendendo com o Senhor e com o que Oséias fez, tem pelo menos aqui 4 atitudes que você deve ter. A primeira delas: ame o que Deus ama. Ame o que Deus ama. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está perto de você e repete aí para vocês não esquecerem. Ama o que Deus ama. Deixa eu te dizer, Deus não ama objetos. Deus não ama coisas. Deus não ama os nossos títulos. Deus não ama as nossas posições. Deus não ama os nossos tesouros. Deus não ama as nossas propriedades. Deus não ama as coisas que nós amamos, porque a Bíblia deixa completamente claro para nós, sem nenhuma sombra de dúvida, que Deus ama pessoas. É isso que Deus ama. E esse texto, Deus está dizendo para Oséias: ame o que eu amo. Eu amo Israel, você vai amar Gomer. Deus não está dizendo para Oséias: ó, vê se você consegue. Deus não está dizendo para Oséias: tenta. Deus está dizendo: ama o que eu amo. E é isso que o Senhor tem para nós. Nós somos lá, estávamos no meio de um povo indígena, um povo que adora sol, adora lua, adora floresta, adora um monte de coisa, mas é um povo que é amado de Deus. E qual que é o nosso papel? É ir lá e amar o que Deus ama. Sempre foi esse o nosso papel. Sempre foi isso que Deus espera e que Deus exige daqueles que vivem debaixo da graça e da misericórdia dele, que repitam o que o nosso Deus fez, que nós amemos aquilo que o Senhor ama. E aí você pode lembrar de textos importantes na Bíblia sobre isso. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o versículo mais conhecido de toda a Escritura, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quem Deus deu o seu Filho? Pelos patrimônios que nós conquistamos?
Por quem Deus deu o seu Filho? Deus deu o seu Filho pelos animais, pelos bichos que estão sendo cultuados nos nossos dias. Tem bicho que tem tratamento melhor do que pessoas. Por quem Deus deu o seu Filho? Deus deu o seu Filho por pessoas. E por quem nós devemos dar a nossa vida e a quem nós devemos amar? Pessoas. O problema é que nós passamos a maior parte da nossa vida fazendo o contrário. E a gente acha boas justificativas nas próprias pessoas para não amarmos. Não é? Você lê esse texto e você fala assim: mas Deus mandar Oséias amar uma prostituta, uma adúltera? O próprio texto dá argumento e fala assim: não, isso não é justo, né? Pega um homem que tem sido fiel e pede que ele ame uma pessoa que lhe foi infiel. E aí o próprio Deus diz: mas Israel faz o mesmo comigo. Eu amo Israel. Israel me troca por outros deuses, como Gomer te trocou por outros homens. Mas eu amo Israel. Vá lá e ame a sua mulher. Vá lá e ame Gomer. Nós temos as desculpas mais esfarrapadas para não amar as pessoas. Nós temos as desculpas mais esfarrapadas para manter pessoas longe da gente. E basta que uma pessoa que está caminhando ali, você forçosamente está amando, está acompanhando, basta que essa pessoa dê uma tropeçada para você falar: bom, agora eu tenho um argumento para não amar mais. Essa pessoa fez isso, ou fez aquilo outro. Mas o Senhor chega e diz: ama o que eu amo. Quer saber o que Deus quer para a sua vida? Qual é a vontade dele para a sua vida? Que você ame o que ele ama. Se você olhar, por exemplo, a epístola de 1 João, no capítulo 4, no versículo 19, ele diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se você foi amado por Deus, você tem condição de amar. E você deve amar. E a quem você deve amar? As pessoas que você gosta, que são interessantes para você? As pessoas que são atrativas? As pessoas que são cheirosas? As pessoas que falam as coisas que você gosta de ouvir? As pessoas que compartilham das mesmas ideias que você? Não! Porque o Senhor não amou pessoas que lhe são compatíveis. O Senhor amou exatamente aqueles que o traíram. O Senhor ama exatamente aqueles que gostam de coisas que Deus odeia. E o Senhor ainda assim os ama. Que argumento eu tenho para não amá-los? Ame o que Deus ama. Epístola de 1 João, capítulo 4, no versículo 11. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar. E é isso que a Bíblia ensina, é isso que a palavra de Deus nos chama a viver. O Senhor Jesus, quando se reuniu com seus discípulos no cenáculo, antes da sua crucificação, ele disse lá no capítulo 13, no versículo 1, que o Senhor Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim. E lá no meio tinha traidor. E lá no meio tinha covarde. Lá no meio tinha gente sanguinária. Lá no meio tinha gente faladora. Lá no meio tinha gente dura de coração. E Jesus os amou até o fim. E nesse mesmo capítulo 13 de João, no versículo 34, o Senhor Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei vocês. E então o que o Senhor espera de nós? O Senhor definitivamente, eu posso te garantir isso, o Senhor não espera que você bata cartão na igreja. O Senhor não se impressiona com roupa bonita no culto de domingo à noite. O Senhor não se impressiona com o volume da nossa voz. O Senhor não se impressiona com as nossas tradições. O Senhor não se impressiona com as nossas cerimônias. O que realmente pode trazer alegria ao coração do nosso Deus é que nós façamos aquilo que Ele faz, é que nós amemos aquilo que Ele ama. É para isso que o Senhor nos tem dado vida, é para isso que o Senhor nos tem dado saúde, é para isso que o Senhor nos tem dado oportunidade, para nós amarmos aqueles a quem o Senhor ama, sem julgá-los. Uma das melhores coisas de ir, por exemplo, em lugares como a Missão Kaiowá é que a gente não conhece a história de ninguém. E como a gente não conhece a história de ninguém, a gente serve todo mundo, sem nenhum tipo de preconceito. Sabe qual é um dos maiores problemas da igreja? É porque a gente conhece a vida de todo mundo. E por conhecer a vida de todo mundo, a gente não tem facilidade de amar. A gente tem dificuldade de se aproximar. E às vezes a gente quer manter longe, porque a gente conhece. Agora vejam só,
Deus nos conhece e apesar disso Ele faz o quê? Ele nos ama. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar o que Deus ama. Tem gente difícil na igreja? Tem. Vou começar por mim para não colocar os outros na fogueira. Mas se Deus foi capaz de amar alguém como eu, quem sou eu para fazer o contrário disso? Ame o que Deus ama. Primeiro lugar. Segundo lugar, trabalhe por aquilo que Deus trabalha. Diga aí para quem está perto de você. Trabalhe por aquilo que Deus trabalha. Trabalhe por aquilo que Deus trabalha. O que Oséias fez? Oséias foi pagar o preço pela sua esposa fujona e adúltera. Ele foi lá e comprou. Trabalho. Ele trabalhou por aquela mulher. Não sei, especialmente no caso dele que era profeta não tinha salário. Então não sei como ele conseguiu o dinheiro, mas ele teve que fazer alguma coisa para conseguir aquele dinheiro. E ele pagou o preço daquela mulher. Trouxe para casa. E para que ela fosse purificada, isso deu trabalho. Imagine quanta dificuldade, quanta explicação que ele teve que dar para uma porção de gente para comprar Gomer de volta para sua casa. Ele teve que trabalhar, assim como o Senhor, desde o princípio, tem trabalhado pela minha vida e pela sua vida. Assim como Jesus penosamente trabalhou para nos comprar e para nos salvar. O preço de Gomer foi um preço barato, mas o meu e o seu preço não foi barato. O preço de Gomer foi 15 moedas de prata e 1,5 homem de cevada, mas o meu preço e o seu preço foi o sangue de Jesus Cristo lá na cruz. Você custou para Deus a vida do próprio filho dele, que ele teve que entregar por você. Esse é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é um trabalho redentivo. Desde o princípio Deus trabalha redentivamente. Ele criou o homem, mas o homem se voltou contra ele. E para que ele pudesse recuperar o homem, ele tem que trabalhar redentivamente, pagando o preço com o sangue do seu próprio filho para nos redimir. Como Oséias teve que pagar das suas reservas o preço para salvar a sua mulher. Assim também o Senhor espera que nós façamos, porque nós trabalhamos, nos cansamos e nos enfadamos com muitas coisas nessa vida, mas será que as coisas pelas quais nós trabalhamos são as mesmas pelas quais Deus trabalha? Um dia Jesus estava curando num sábado. Ele estava curando pessoas e de repente chegou uma meia dúzia de religiosos lá e começou a reclamar. Como é que o senhor está curando no sábado? No sábado ninguém pode fazer nada. Aí Jesus deu a seguinte resposta: o meu pai trabalha até o dia de hoje. Como que eu não vou trabalhar? E qual que é o trabalho que o Pai está fazendo? O trabalho do Pai é o trabalho redentivo das nossas vidas. Ele enviou o seu Filho. E o seu Filho, qual o trabalho que ele estava fazendo? Ele estava penosamente comprando a vida de cada um de nós. Esse é o trabalho que nós devemos fazer, é o trabalho que Deus faz. E isso significa que nós então devemos nos esforçar para pagar o preço altíssimo pela redenção de outras pessoas. Nós não temos mais que ir para uma cruz, e ainda que tivéssemos, nós não poderíamos fazer nada, nem por nós mesmos, quanto mais pelos outros. Esse trabalho já foi feito por Jesus. Mas o Senhor Jesus nos deixou um trabalho. E que trabalho é esse? É ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Esse é o trabalho que Deus nos deu. Mas sabe qual é o trabalho que nós realizamos diariamente? É o esforço de tentar deixar abarrotado os nossos cofres, as nossas despensas, os nossos guarda-roupas, as nossas gavetas, as nossas coisas, tentando acumular aquilo que é temporal, aquilo que vai ser comido pela traça, aquilo que vai ser corroído pelo ferrugem, aquilo que pode ser roubado por um ladrão, mas definitivamente é o trabalho mais inútil da face da terra. Porque no máximo serve para ir para o seu estômago, e nada mais do que isso. O Senhor trabalha por aquilo que é eterno. O Senhor trabalha para redimir almas. O Senhor trabalha para socorrer gente perdida. O Senhor trabalha para alcançar os perdidos. O Senhor Jesus disse: a minha missão é buscar e salvar o que está perdido.
Quando Satanás foi tentar Jesus, ele ofereceu glória, ele ofereceu poder e ele ofereceu satisfação. E o Senhor Jesus respondeu a todas essas coisas, dizendo que a vontade dele era fazer a vontade do seu Pai. Sabe com que Satanás nos tenta todos os dias? Com glória, com poder e com satisfação. E qual é a resposta que nós temos dado? O texto de Oséias é a chave a respeito de como nós devemos responder a todas as tentações de Satanás para a nossa vida nesse mundo. E a resposta tem que ser: eu não trabalho pela glória, eu não trabalho pelo poder, eu não trabalho pelo conforto, mas eu trabalho por aquilo que Deus trabalha. E Deus trabalha pela redenção das pessoas. Quem já foi lá na Missão Kaiowá sabe como que fica o banheiro do colégio no final do dia, por onde passam 1.800 índios e a grande maioria deles não tem banheiro em casa. Para muitos o banheiro é uma novidade. Você não faz ideia como que é aquilo. No final do dia eu tive que entrar no banheiro, e quando eu entrei aquilo é assustador. E eu pensei comigo, e eu estava com esse texto na cabeça, falei: o que é necessário para fazer uma pessoa colocar a mão e limpar esse negócio todo? É necessário a convicção de que você tem que amar o que Deus ama. E é necessário a disposição para trabalhar pelo que Deus trabalha. Tem um menino, eu gosto de falar o nome dele, é conhecido aqui nosso, é lá do Barreiro, Will. Ele gosta de dança, faz educação física. Ele todos os dias, quando a gente parava para ir jantar, a gente tinha lá um tempinho para tomar banho, ele, em vez de tomar banho, ia lavar os banheiros. O banheiro ficava como eu nunca vi aquele banheiro limpo. E eu disse para ele: Will, eu me emocionei com você. Porque você não sabe pregar, você não está naquele estereótipo de um crente, de um cristão, né? Formal. Mas você deu a maior lição aqui de amor e de trabalho por aquilo que Deus trabalha. Você foi capaz de enfiar a mão na sujeira por causa dessas pessoas. E a pergunta é: nós somos capazes de fazer o que Cristo fez? Porque Cristo fez isso também, ele enfiou a mão na sujeira para recuperar eu e você. Ame o que Deus ama e trabalhe pelo que Deus trabalha. No final daquele dia estava todo mundo muito satisfeito e contente, apesar de muito cansado. Mas a satisfação e o contentamento vinha do fato de que nós estamos fazendo o que Deus faz. Não fizemos isso porque Deus nos fez melhores. Fizemos isso porque Deus teve misericórdia e mostrou para nós essa lição, como mostrou para a vida de Oséias e através da vida de Oséias. E eu gostaria que todos vocês um dia tivessem a oportunidade de ir a um campo missionário, para que você pudesse sentir esse mesmo cansaço, junto com essa mesma satisfação e essa mesma alegria de amar o que Deus ama e de trabalhar pelo que Deus trabalha. E eu sei que muitos de vocês se esforçam para ajudar de outras formas, e eu gostaria de transmitir nessa noite esse sentimento a vocês, que têm trabalhado à distância, doando, participando, orando, que você sentisse isso. Sentisse o quão recompensador é amar o que Deus ama e trabalhar pelo que Deus trabalha. Embora isso seja extremamente difícil, mas isso é maravilhoso. E é isso que realmente traz o nosso coração um tipo de elevo, um tipo de satisfação que nada nesse mundo pode dar. O Senhor Jesus, quando ele multiplicou um pão, você deve lembrar disso, que ele alimentou uma multidão com 5 pães e 3 peixinhos, 2 peixinhos. No outro dia, o que aconteceu? Na mesma praia, no mesmo lugar, se reuniram um monte de gente com um monte de barquinho, querendo saber onde estava Jesus. Sabe o que eles queriam? Eles queriam pão. Mas o que Jesus tinha dado de mais importante para eles naquele dia foi o sermão que ele pregou. Mas eles estavam de volta atrás de Jesus por causa do pão. E eles começaram a ir com um barquinho de praia em praia para achar onde Jesus estava. Até que eles encontraram Jesus. E quando eles encontraram Jesus, Jesus os repreendeu dizendo: não trabalhem, não se esforcem pela comida que perece, mas se esforcem e trabalhem pela comida que permanece eternamente. As palavras de Jesus, Jesus disse: esse esforço de vocês de vir atrás de mim, se for por pão, vocês estão perdidos. Porque pão, você tem num dia, come, e ele vai para lugar escuso.
Mas o que o Senhor nos oferece nos leva para a eternidade. Nós não podemos dar só pão para as pessoas. Se a nossa preocupação for dar comida para as pessoas, ou para nós mesmos, nós estamos perdidos. A palavra de Deus diz que se as suas expectativas estiverem relacionadas apenas com o tempo presente, você é o mais infeliz de todos os homens. Porque essa vida aqui é curta, passageira, difícil. E se eu não tiver expectativas a respeito do que vem depois daqui, então eu estou vivendo um mar de infelicidade mesmo. Por melhor, mais confortável que seja a minha vida, mas é uma vida absolutamente infeliz. E se a igreja não tiver outra coisa para oferecer para as pessoas senão pão, então a igreja é um grande centro de infelicidade. Mas se nós entendermos que o nosso trabalho é o trabalho redentivo, é o trabalho do Senhor, é o trabalho de levar o evangelho da redenção, da salvação, anunciando que Cristo morreu, pagando pelos nossos pecados, para que através dele fôssemos justificados, tivéssemos acesso a Deus e tivéssemos a alegria da eternidade da redenção, aí sim nós estamos trabalhando pelo que Deus trabalha. E isso exige de nós esforço, abnegação, desprendimento, exige de nós colocarmos a mão na sujeira, exige de nós que a gente pague o preço. Não é mais o preço da cruz, porque esse já foi pago por Jesus, mas é o preço do relacionamento, é o preço da insistência, da perseverança, é o preço de vencer as barreiras que existem entre nós. É o preço que é pago por todo missionário. E o Senhor Jesus não chamou apenas 1 ou 2 para serem missionários. O Senhor Jesus diz que todos nós devemos ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Ame o que Deus ama, trabalhe pelo que Deus trabalha. Terceiro, aprenda o que Deus ensina. Diga aí novamente para quem está perto de você enquanto eu tomo água. Aprenda o que Deus ensina. Deus ensina muita coisa para nós na sua palavra. Mas Deus ensina muita coisa para cada um de nós, através dos momentos que Ele nos faz passar. Gomer veio para casa, mas Osés falou, só que você vai ficar aí um tempo. Você está aqui na casa, mas você não é minha esposa ainda. Que você precisa se purificar. E Deus disse para Israel, vocês vão ficar um tempo também. Sem trono, sem culto, sem sacerdote. Vocês vão ficar um tempo sem Deus. Vocês vão ficar um tempo sem rei. Por quê? Porque é um tempo de purificação. É um tempo de transformação. É um tempo de limpeza. É um tempo de correção da mente. E todos nós precisamos desse tempo. E é isso que o Senhor faz na vida de todos aqueles que Ele alcança. Ele trabalha no coração e na mente. E tem um texto que eu gosto muito, que você talvez já ouviu até em canções, que é o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8, onde a palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que esse texto de Tiago está dizendo é o mesmo que Oséias está fazendo com Gomer, e é o mesmo que Deus fez com Israel. Todos nós vimos do mundo e viemos cheio de sujeira, cheio de impurezas. Vivemos nesse mundo e estamos constantemente infectados por cultura, por moralidade desprezível desse mundo, por vícios, por todo tipo de coisa que fere o coração de Deus, que machuca o coração de Deus, que adoece a nossa vida. E todos nós precisamos aprender com Deus, aprender a como ser amado de Deus. A gente fala, é muito simples, olha, Deus te ama e eu também, vem cá ser amado de Deus. Como é ser amado de Deus? Como que uma pessoa que é amada de Deus vive? Ela vive exatamente como as outras pessoas do mundo? Será que é assim? Como é que alguém que sabe que Cristo pagou um preço de sangue pela sua vida vive? Vive do mesmo jeito dos outros? Não é possível que fosse assim. E é exatamente por isso que nem Oséias quer aquela mulher do jeito que ela veio. Embora ele a ame, embora ele pagou um preço por ela, mas ela precisa de purificação. Do mesmo jeito, Deus ama Israel, Deus redime Israel, mas Israel precisa de purificação. Do mesmo jeito, Deus me ama, Deus te ama, Deus nos alcança, mas nós precisamos de purificação. E essa purificação é promovida na própria casa de Deus. Ela não acontece quando a gente está do lado de fora, ela acontece quando a gente está incluído na família de Deus.
Porque o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração começa uma limpeza de dentro para fora. Porque Deus começa a ensinar lições para nós, nos ambientes mais difíceis, nos ambientes mais desérticos, mais áridos, as lições mais importantes da vida nos são ensinadas. Para onde Deus mandou Israel? Para que Israel aprendesse a depender de Deus. Deus mandou Israel para o exílio babilônico. Aí você fala, Deus mandou Israel para lá porque Deus não amava? Não, exatamente o contrário. Deus mandou Israel para lá porque o Senhor amava Israel e queria que Israel fosse limpo. Quando você passa por um deserto na vida, por um momento difícil, por um trauma, por uma dificuldade, você pode perguntar, por que Deus está fazendo isso comigo? Porque Ele não me ama? É exatamente o contrário, é exatamente porque Ele te ama que Ele faz isso. Porque Ele quer você, Ele ama você, Ele trabalha por você, mas Ele não quer você do jeito que você vive no mundo. Ele não nos quer do jeito que o mundo quer. O mundo quer você da seguinte maneira, quanto pior, melhor. Deus nos ama e quer a gente. Ele paga o preço pela gente. E Ele trabalha pela gente. E Ele também tem o duro trabalho de educar e de ensinar a gente, para que a gente seja como Ele quer que nós sejamos. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, ele diz, não que eu já seja perfeito, mas eu corro para aquilo para o qual também fui conquistado. E o que ele foi conquistado? Ele foi conquistado pelo sangue de Cristo para ser perfeito. E ele ainda não é. Mas ele sabe que a vida dele, desde o dia em que ele foi alcançado pelo amor do Senhor, pelo trabalho redentivo do Senhor Jesus, que a vida dele era uma constante corrida em direção à perfeição. E essa corrida é uma corrida capacitada e fortalecida pelo próprio Deus. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que nós temos que aprender, estar atentos e aprender o que Deus nos ensina. Já viram aquela situação de gente que vem para a igreja, ou nasce numa família de crentes, mas passa 1 década, 2 décadas, e você encontra com essa pessoa, ela está exatamente do mesmo jeito. Talvez essa seja a história da sua vida. E você está aqui nessa noite para ouvir, pare, chega. A vida do cristão é uma vida dinâmica, é uma vida de mudanças. As convicções que nós temos, a fé que nós temos, o Espírito Santo que habita em nós, necessariamente nos leva à mudança. Quando não acontece mudança, alguma coisa está errada. Quando nós não amadurecemos, quando nós não crescemos, quando coisas não acontecem, quando a nossa vida não é purificada, alguma coisa está errada. A purificação e a santidade só podem ser produzidas por Deus, elas não são condição para que você seja salvo, muito pelo contrário. É a salvação que faz com que estas coisas sejam transformadas na sua vida. Você não viva mais assim. Deus já nos amou. Deus já trabalhou por nós, nos comprou. Agora Deus está nos ensinando a ser como Ele quer que nós sejamos. Deus está nos ensinando a sermos puros. Deus está nos ensinando a sermos mais santos. Deus está nos ensinando a sermos agradáveis. Deus está nos ensinando a sermos mais dedicados, mais comprometidos. E a pergunta é, você tem aprendido? Pois esse texto nos mostra através do que Oséias e do que Deus faz com Gomer e com Israel, que existem lições a serem aprendidas antes que nós estejamos permanentemente na presença de Deus na eternidade. E esta é uma das tarefas e um dos momentos mais difíceis na vida. A vida cristã passa, sim, pelo discipulado, passa pela disciplina, passa pelo comprometimento, passa por todos esses estágios, e você tem que passar. Uma das coisas mais tristes que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando ela precisa passar por um momento de disciplina, ela simplesmente espirra. Quando você foge de uma prova, sabe o que acontece com você? É como uma criança que está numa série, está lá no 3º ano do 1º grau, quando chega no final do ano, na hora de fazer a prova, ela tem medo de fazer a prova, ela foge. Quando chega no ano que vem, o que ela tem que fazer? Tem que começar tudo de novo. Quem foge da disciplina, quem foge da admoestação, quem foge de aprender o que Deus ensina, todo ano tem que começar de novo. E a vida fica ali estagnada, não vai para frente. Então, aprenda o que Deus está nos ensinando na casa de Oséias. Ame o que Deus ama, trabalhe pelo que Deus trabalha e aprenda o que Deus ensina.
E por último, e a parte mais doce desse texto, quando nós olhamos o versículo 4 e o versículo 5, fala a respeito do futuro. O 4, daquele momento em que eles ficariam sem rei, sem Deus, sem culto. Mas quando ele entra pelo versículo 5, ele diz: depois desse momento, que é o estágio de aprendizado, de purificação na nossa vida, tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. É uma profecia a respeito do futuro de Israel, dizendo: Israel vai voltar para casa. Depois que eu ensinar para Israel o que Israel precisa aprender, Israel voltará. Israel voltará a buscar o Senhor. Israel voltará a buscar o seu rei. E aqui Davi é apenas o título de uma linhagem. Ele está fazendo referência ao Messias que viria, ao rei dos reis. Israel voltaria a ter o seu grande rei, e esse rei é Jesus. E nos últimos dias esse povo tremendo virá à presença de Deus. Está falando sobre a vida e o futuro de Israel. Não só o futuro que foi próximo lá naqueles dias, mas especialmente sobre o futuro redentivo dessa nação. E não apenas daquele Israel, mas está falando de todos nós. E o que esse texto então está nos ensinando em quarto lugar é: espere pelo que Deus prometeu. Espere pelo que Deus prometeu. Repete aí para quem está perto de você: espere pelo que Deus prometeu. Não esqueça disso. A nossa espera na vida não é por aquilo que os homens prometeram, mas a nossa espera nessa vida é por aquilo que Deus prometeu. E vejam só então o que Deus nos prometeu. Se você olhar lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou a mente humana o que Deus tem preparado para os seus filhos. Se você olhar também lá para a epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 25, lá está escrito: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Tem muita gente preocupada com herança nessa terra, tem gente preocupada com a aposentadoria. Eu falo: olha, se tem coisa mais triste na vida é você ter expectativa pela aposentadoria, porque a aposentadoria é a antessala da morte. Então se você fica esperando a aposentadoria, você está esperando a morte chegar. Mas aqueles que vivem no Senhor, eles não aguardam a aposentadoria, eles aguardam a vida eterna. É isso que nós almejamos, porque nesta vida eterna existem coisas extraordinariamente maravilhosas. E as coisas que o Senhor tem para nós nesta vida eterna, elas suplantam, elas são maiores do que todas as lutas, todos os problemas, todas as dificuldades, ou todas as coisas boas, todos os prazeres, todos os confortos dessa terra. Nenhuma aposentadoria nessa vida é tão pomposa que mereça mais expectativa do que o que o Senhor tem preparado para você na eternidade. Quando Jesus estava se despedindo dos apóstolos, Ele disse: não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes, não fiquem de luto, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu não diria para vocês. Mas eu vou para o Pai preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. E vocês sabem o caminho. E aí foi lá e Judas falou: Senhor, nós não sabemos o caminho, aponta-nos no caminho. E aí Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E se você quer saber mais a respeito do que o Senhor Jesus tem prometido para os seus, eu convido você, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. E nós vamos ver 7 coisas que o Senhor prometeu que você deve esperar. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Ao vencedor, eu vou dar que vocês comam uma comida que os fará viver por toda a eternidade. É isso que o fruto da árvore da vida nos permite. Viver para sempre, sem ficar velho, sem perder cabelo, sem ficar de cabelo branco, nem de pele enrugada, sem precisar de usar peeling, nem um monte de maquiagem, nem fazer chapinha, nem esse negócio todo, porque vocês serão lindos e lindas por toda a eternidade, sem esforço. A gente fica bonitinho com muito esforço. O que o Senhor quer que você espere? O Senhor não quer que você espere uma promoção no trabalho. Se você trabalhar bem, ela virá. Mas o que o Senhor quer que você espere é pela eternidade.
e pela vida eterna que você vai desfrutar, porque essa vida aqui é curta. Tem gente se esforçando demais para viver de menos, isso não adianta nada. Quer mais? Vamos lá, versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Sabe o que é a segunda morte? Depois que o homem morre aqui, ele tem um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus só existem duas saídas, ou a vida eterna no céu, ou a vida eterna no inferno, e isso é chamado de segunda morte. E Jesus está dizendo, aqueles que permanecerem em mim, que forem fiéis, aqueles que acreditarem no amor do meu Pai, que acreditarem na graça, aqueles que confiarem na minha misericórdia, eles não sofrerão a segunda morte, ou seja, eles não precisam ter medo do inferno, eles não precisam ter medo de morrer, porque o que os aguarda é a vida eterna. É isso que você deve esperar. Quer ver mais? Vá um pouco para frente aí, versículo 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Significa que em toda a eternidade Deus vai satisfazer a nossa alma e o nosso coração com um alimento que desce do céu. É isso que significa maná. É a comida feita pelo próprio Deus. Ele é o chefe da cozinha celestial. E este alimento não tem a ver com o seu estômago, mas esse alimento tem a ver com a alma, tem a ver com a satisfação que nada nesse mundo pode trazer. Quando a gente fica ansioso, tem gente que come de menos e tem gente que come de mais. Mas em ambos os casos é a tentativa de trazer uma satisfação através de algo que não pode satisfazer. Mas o maná celestial vai satisfazer o seu coração, seus anseios, sua alma, seus desejos. Não apenas isso, você nesse mundo é um desconhecido, talvez você sonhe com reconhecimento e glória. O Senhor diz, lá no céu, você vai receber uma pedrinha branca. Pedrinha branca tem dois sentidos no Antigo e no Novo Testamento. Pedrinha branca ou era uma declaração de inocência num julgamento, colocavam-se dentro de um saco lá várias pedras pretas e várias pedras brancas. Quando ninguém sabia quem era inocente, mandava o pessoal enfiar a mão dentro do saco, e você enfiava e tirava uma pedra. Se fosse branca, inocente. Se fosse uma pedra preta, você era culpado. E aí o Senhor disse, eu vou dar uma pedrinha branca para vocês. Significa justificado para sempre. Mas tinha um outro sentido também. Quando um casamento acontecia, uma grande festa, uma festa importante, eles não tinham papel para fazer os convites como a gente faz hoje. Então, qual era a chave para você entrar numa festa dessa? Os noivos, os convidados, eles mandavam uma embalagem para você, um saquinho com você com uma pedrinha branca. E para você entrar na festa, você tinha que apresentar aquela pedra branca. E o Senhor Jesus está dizendo, vocês vão entrar na maior festa da história do universo. Nunca antes e nunca depois haverá uma festa maior do que essa. Eu vou dar uma pedrinha branca para vocês. E nessa pedrinha estará escrito um novo nome para você. Tem gente que não gosta do nome, né? É fato. E às vezes os pais não capricham tanto assim no nome da gente. Mas o pior não é isso. O pior é quando o nome da gente se suja por algum motivo. E você fica com aquele nome manchado, maculado. E você nunca mais consegue se livrar daquilo. E Jesus diz, eu vou dar um nome novo para vocês. Esse nome tem a ver com Cristo. E esse nome é o nome pelo qual Jesus vai te chamar. Nesse mundo você é um dos 7 bilhões de habitantes. Um número, nós temos um RG. É isso que nós somos nesse mundo, um número. No céu não é número. No céu, o próprio Senhor dará um nome novo para cada um de nós. Eu tenho uma expectativa muito grande de saber qual vai ser meu nome. Porque eu sei que esse nome vai glorificar o nome de Jesus. E vai trazer uma alegria profunda para o meu coração. Quer saber mais sobre o que você deve esperar? Deixa eu dizer mais sobre o que você deve esperar. Olhe ainda para o texto, vamos continuar. Agora os versículos de número 26 em diante. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro.
Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você não suporta mais esses governos perversos e imorais que existem no mundo? Pois Deus afirma, no novo céu e na nova terra, este mundo será regido com autoridade por um povo santo, justo e que não anda em impiedade, mas esse será um governo absolutamente justo. Esse mundo não vai ser mais governado por ímpios, mas o Senhor Jesus diz, quem estiver lá, vai ver esse mundo sendo governado de forma justa. E os ímpios, com o cetro de ferro da mão de Deus, Deus vai fazer justiça sobre essa terra. Quer mais? Vamos lá, capítulo 3, versículo 5. Ao vencedor será assim vestido de vestidura branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que você deve esperar? Você deve esperar pelo dia em que o Senhor vai te revestir com uma roupa nova. E essa roupa não tem a ver com beleza segundo a moda, segundo a Fashion Week. Essa roupa nova tem a ver com justificação. As nossas roupas estão sujas pelos nossos pecados, mas o Senhor vai nos dar uma roupa lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Uma roupa branca. E o mais importante, o seu nome de maneira alguma será riscada do livro da vida. Lá não tem mais morte. Lá não tem assassinato. Lá não tem morte por causas naturais. Lá é onde todos os amados de Deus viverão por toda a eternidade. Tem mais? Eu não posso parar sem dizer isso. Versículo 12. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário do Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Deus, eu vou fazer questão que todos saibam que vocês são meus. E de mim ninguém nunca vai tirar vocês. Vocês serão como colunas no meu santuário. Vocês estarão comigo para sempre. Você quer esperar por alguma coisa grande? Espere por isso. Espere por isso. Por último, versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O mundo tem muitos tronos para as pessoas que estão dispostas a pagar o preço, inclusive com a sua própria alma, negociando com esse mundo, para receber glória e para receber honra nesse mundo caído. Mas eu quero dizer para você, assim como um pai, o nosso Pai Celeste preparou um trono, e quando Jesus subiu à glória, ele assentou à mão direita de Deus. Jesus Cristo também preparou um trono para você, onde você vai se assentar ao lado do Filho de Deus. Nesse mundo a gente gosta de castelos. Por que as pessoas gostam tanto de ir para a Disney? A foto, o símbolo da Disney é um castelo. Às vezes a gente quer construir uma casa, a gente pensa em construir o quê? Um castelo. Porque na nossa mente existe a ilusão de que viver num castelo é viver no melhor lugar do mundo. Mas no final das contas o que a gente quer mesmo é um trono. E o Senhor sabe disso. E o Senhor quer te pôr num castelo. Mas nesse castelo ele é o rei. O seu filho é o príncipe. E nós todos somos herdeiros desse príncipe. E o Senhor nos convida a sentar com ele no trono por toda a eternidade. Diante disso, eu os convido a esperar o que Deus promete. É isso que é a vida cristã, meus irmãos. Amar o que Deus ama. Trabalhar pelo que Deus trabalha. Aprender o que Deus ensina. E esperar o que Deus promete. O que passar disso vai trazer problema para você. Vai complicar a sua vida. E vai te atrapalhar. Quem dera a nossa vida pudesse ser vivida tão somente com isso. Que as nossas preocupações fossem só essas 4. Amar o que Deus ama, trabalhar pelo que Ele trabalha, aprender o que Ele ensina, e esperar o que Ele promete.
tudo que passa disso compromete a nossa vida e nos atrapalha. Nós tivemos um privilégio lá naquele dia de experimentar, de certa forma, um pouquinho de cada uma dessas coisas. E foi bom demais. E por isso eu quis compartilhar isso com vocês. Porque aquilo que é bom, a gente gosta de compartilhar. Talvez você tenha vivido ocupado demais, cansado demais, com muitas coisas que são inúteis. Eu quero convidar você a ficar cansado, mas com aquilo que realmente faz diferença, que é importante. Você é amado de Deus. Não viva longe de Deus, viva perto dele. E viver perto de Deus é isso. É viver amando o que ele ama, trabalhando pelo que ele trabalha, aprendendo o que ele ensina, e esperando o que ele espera. Não tem a ver com denominação, não tem a ver com placa de igreja, não tem a ver com essas nossas formalidades. Tem a ver com estas 4 tarefas que são tão doces ao nosso coração. Vamos ficar em pé e nós vamos orar nesse momento. Senhor, é muito bom falar daquilo que é objetivamente a obra do Senhor. Amor, trabalho, ensino e espera. Ó Deus, nos ajude a viver isso. O Senhor sabe como está a vida de cada um de nós dentro desse quadro, ó Deus. O Senhor sabe o quão talvez nós estejamos distantes, ó Pai, de amar o que o Senhor ama, de trabalhar pelo que o Senhor trabalha, de aprender o que o Senhor ensina e de esperar o que o Senhor promete. Mas nessa noite, ó Deus, eu quero clamar ao Senhor, junto com os meus irmãos, junto com estas ovelhas que o Senhor me confiou. Eu quero clamar junto com eles, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor alinhe a nossa vida, ó Pai, que o Senhor harmonize, ó Deus, os nossos dias com os supremos propósitos do Senhor. Que a gente pare de perder tempo, ó Deus, como crianças distraídas, com as coisas que são fúteis, transitórias, passageiras dessa vida. Que a gente entenda, ó Deus, que essa história não é sobre os nossos gostos, não é sobre as nossas coisas, não é sobre o nosso nome. Essa história que nós vivemos e que nós assistimos nos noticiários, essa história ela tem a ver com o Senhor, ela é sobre o nome de Jesus, ela é sobre o teu amor, ela é sobre o teu trabalho, ela é sobre aquilo que o Senhor ama, é sobre aquilo que o Senhor ensina, é sobre aquilo que o Senhor tem feito e sobre aquilo que o Senhor tem prometido. Que assim, ó Deus, a gente caia na real, a gente deixe de viver iludido e enganado nesse mundo, correndo atrás do vento, literalmente correndo atrás do vento, e nos faça voltar, ó Deus, para aquilo que realmente é importante. Existem muitas pessoas amadas pelo Senhor nas ruas onde nós vivemos, nos bairros onde nós moramos. Existem pessoas amadas do Senhor nos lugares mais difíceis da terra. E é para lá que nós deveríamos estar dirigindo e concentrando os nossos esforços. Então converta o nosso coração, ó Deus. Converta os nossos amores. Converta o nosso trabalho. Converta o nosso aprendizado. Converta nossas expectativas. Para que elas possam convergir, ó Deus, com aquilo que o Senhor faz. E com aquilo que nós devemos também fazer. E se alguém nessa noite, ó Deus, chegou aqui, ó Pai, e talvez essa pessoa ainda não tenha rendido sua vida ao Senhor. E de certa forma ouviu a respeito do amor do Senhor, do trabalho e de tudo que o Senhor faz para nos alcançar. Que o Senhor possa, ó Deus, interiorizar essas palavras do amor do Senhor, do teu trabalho redentivo no coração desta pessoa. Para que ela realmente creia, ó Deus, no amor do Senhor por ela. E que assim, ó Deus, ela entregue sua vida completamente ao Senhor. E a todos nós que já caminhamos há algum tempo na fé, e por algum motivo, ó Deus, nós tomamos outro foco para a nossa vida. Que o Senhor nos reoriente, ó Pai. E que o Senhor nos faça lembrar qual é de fato a grande prioridade para o nosso coração. Que assim, ó Deus, o Senhor abençoe esta igreja. E abençoe cada um de nós, cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada jovem, para que nós façamos, ó Deus, a tua vontade. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.